Irmãos amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Peço para que você abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Enquanto você vai abrindo, me permita, hoje a pregação vai ser um pouco técnica e ao mesmo tempo a gente vai fazer conta. Então eu preciso que você tenha os instintos bem aguçados e ao mesmo tempo você tenha disposição para poder navegar nas maravilhas da lei do Senhor. Amém? Eu sempre gosto de pensar que o pregador ele pode facilitar a vida da igreja, né? Mudando o tom de voz, fazendo uma boa exposição, uma boa oratória, mas é muito particular de cada irmão o nível de concentração que você tem e o nível de aplicações que você extrai de uma pregação, é muito particular. Então, sempre antes de um pregador começar a exposição do Evangelho, eu gosto de meditar da seguinte forma em Deus, em oração. Eu falo, Deus, unge esse homem como instrumento em tuas mãos, faça-o transbordar da tua palavra, para que ele seja fiel na exposição desse texto, mas ao mesmo tempo alarga os meus corações para ouvir a tua voz. Desvenda as maravilhas da tua lei diante dos meus olhos, me dá curiosidade, me dá fome nesse instante, tira todo o sono, Senhor Deus, se eu fui irresponsável, e aí você sabe se foi ou não, ou não por irresponsabilidade que seja, mas se eu fui irresponsável por dormir tarde no sábado e perder o domingo pela manhã, ou ficar mais sonolento, despeça esse sono agora, e me ajuda a ter de fato, Senhor Deus, não apenas a aptidão e a capacidade para absorver a tua palavra, mas para amar a tua palavra, para que ela perfure meu coração e transforme as minhas ações e vida. Amém? O texto base da gente está lá em 1 Crônicas 29, 1 a 22. Estamos numa série de pregações a respeito, né, de dízimos e ofertas, a respeito da construção do templo. E o tema dessa pregação de hoje é a pregação que diz respeito a dízimos e ofertas para a construção de uma igreja vivificada em Jesus e ao mesmo tempo generosa. Se eu perguntar aqui, todos desejam que a igreja seja vivificada em Jesus e ao mesmo tempo que ela seja generosa. E eu sei, irmãos, que esse é um tema sensível, não é à toa que ele é pouco abordado na igreja. Afinal, de alguma forma, é até razoável pensar dessa forma, porque muitas igrejas que apelam para esse tema corriqueiramente, ou várias e várias vezes de forma insistente, aplicam isso de forma equivocada e antibíblica, atribuindo aos dízimos e ofertas a capacidade de você simplesmente receber mais da parte de Deus. Então, é o que nós conhecemos como a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia antibíblica, anticristã, que basicamente diz que se você ofertar, se você vender o seu carro e entregar aos pés da igreja, você vai receber muito mais por conta disso. Algumas seitas utilizam esse tipo de teologia, esse tipo de abordagem para encantar os seus adeptos, né, e atrair mais pessoas que estão não com sede de Deus, mas com sede dos pães e da multiplicação dos pães, ou que estão com sede dos feitos de Deus e não do próprio Deus. E a gente precisa ter cuidado, eu faço esse adendo, a nossa exposição não visa qualquer tipo de alvo quanto à teologia da prosperidade, na verdade nós nos afastamos disso. Mas esse parece ser um tema sensível para muitos de fato, se bem que não deveria ser, visto que a palavra de Deus não se omite sobre o assunto do dinheiro, dos dízimos e ofertas para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria. Então, se em algum momento o seu ouvido tiver comichões ou tiver algum tipo de desconforto, reflita em seu coração, considere que o pregador talvez, né, você não vai concordar com tudo o que eu vou trazer, talvez não, mas considere que eu preparei esse sermão para o bem da igreja, para o bem da nossa própria vida, e eu espero ser fiel em Deus na exposição da palavra. Infelizmente, muitos não querem desenvolver maturidade nesse assunto. Muitos não querem. Então, por isso que é um tema, às vezes, sensível mesmo. E, ao mesmo tempo, não querem agradar a Deus, como Marcos Paulo bem falou aqui, nessa área de suas vidas. E, certamente, nós precisamos ter o alvo de agradar a Deus e obedecê-lo em todas as áreas. E aí, alguns se apoiam nisso para afirmar que a última parte do corpo do ser humano que se converte é justamente o bolso. E não deveria ser assim, isso é para vergonha nossa, mas nós precisamos nos alegrar em Deus com a oportunidade que Ele nos dá, de servi-lo também com os bens que Ele nos entregou, nos entregou. Mas vamos ler o texto, 1 Crônicas 29, 1 a 22.
A palavra de Deus diz assim, ouça com reverência, e acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, ou seja, para herdar o trono, é ainda moço e inexperiente. E esta obra, ele se refere à construção do templo de Salomão, o grande templo em Jerusalém. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus, perceba. Então é grande, não porque a obra é para homens, ou porque é uma grandiosa obra, mas sim porque é feita para Deus. Então a quem é feito importa mais do que os próprios tijolos de sua construção. Versículo 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, dê ênfase a isso, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Eu amo essa palavra. Nossa vida tem que ser abundante. Isso não necessariamente tem a ver com dinheiro. E ainda, porque amo a casa de Deus, do meu Deus. Salmo 27, Davi escreve um texto belíssimo sobre o quanto ele desejava habitar na casa do Senhor todos os dias. Então ele diz: porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho do meu tesouro, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, essa é a doação de Davi, irmãos. Do ouro de Ofir. Ofir basicamente é uma região que é muito atribuída nas escrituras como sendo uma região de ouro puríssimo. O próprio Salomão manda buscar com embarcações ouro de Ofir em várias ocasiões. Então ele diz: eu preparei um ouro puríssimo, um ouro seleto, puro, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Sim, vai ter arte dentro da igreja, no sentido de a arquitetura ser bem direcionada. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Davi faz uma pergunta à congregação. Ele está falando com todos. Então, essa é só a oferta de Davi, irmãos. Versículo 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Grave isso, dê ênfase. Voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus, olha que número impressionante, 5.000 talentos de ouro. Só o rei, 3.000 talentos. Agora, todos os outros, 5.000 talentos de ouro. 10.000 daricos. Era uma moeda peça antiga, um pezinho pequeno, mas era de ouro também. 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei se alegrou com grande júbilo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto. Eu julgo que não vou, nessa ocasião, expô-lo de forma expositiva, versículo por versículo, mas eu te peço, Senhor Deus, para que o Senhor possa iluminar nossa mente, nossos corações, preparar o solo dos nossos corações, Senhor Deus, para que possamos, de fato, receber do Senhor um panorama completo e abrangente, Senhor Deus, sobre dízimos e ofertas, para o louvor da Tua glória, para o nosso bem, para o nosso desfrute em Ti. Nos ajuda a compreender, Senhor Deus, biblicamente esses aspectos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você quiser tomar nota, pega o seu celular, coloca no modo avião, abre o bloco de notas, pega o seu... Opa, pedindo para eu falar mais devagar. Eu quero, de antemão, avisar que é um grande desafio, porque eu falo no 2.0. Então eu já tenho esse hábito, mas eu vou me esforçar aqui, de verdade, vou me esforçar. Se eu falhar, me perdoem, eu vou tentar treinar nessa direção, tá bom? Gente, o panorama da nossa pregação hoje vai ser o seguinte: dízimos e ofertas em favor da missão. Nós temos uma missão, mas o Novo Testamento diz respeito a dízimos e ofertas como no Antigo Testamento, Gabriel? Será que alguma coisa mudou? Será que, de alguma forma, nós estamos desobrigados desse mandamento no Antigo Testamento, porque de fato era mandamento? Me parece o seguinte: no Antigo Testamento, uma tribo inteira recebia por herança a 10ª parte das outras tribos.
E de fato existiam muitas pessoas a serem cuidadas, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os porteiros da porta do templo, ok? Então eram muitas pessoas a serem mantidas. Uma tribo inteira de Israel recebia a herança da 10ª parte dos outros. O que os outros produziam, traziam como 10ª parte a essa tribo. De fato, no Novo Testamento, nós temos aparentemente menos pessoas obrigadas a serem mantidas nesse sentido, né? Atualmente nós temos pastores, missionários, a própria manutenção de um prédio, a energia, o aluguel, o que seja. Parece ser um pouco menos do que antes. Mas nós temos uma missão um pouco maior, concorda? No Antigo Testamento eles estavam em Jerusalém, estavam em Israel, e era a religião para si mesmos. Hoje nós temos uma grande comissão. Mateus capítulo 28, 18 a 20, diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus falando com os discípulos, após ressuscitado, e ele diz o quê? Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, obrigado, de todos os povos. Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do nosso Deus em relação à grande comissão que o nosso presbítero Jordão trouxe aqui no começo do culto. Essa é a nossa grande comissão. Então, uma missão muito maior. Talvez não tenhamos templos tão robustos quanto talvez o templo de Salomão. De fato, a necessidade é muito menor. Nós sabemos que o templo que Jesus construiu, com 3 dias, ele disse que ia derrubar o templo de Jerusalém. Os fariseus não entenderam muito bem isso, e disse que ia reconstruir em 3 dias. A reconstrução do templo em 3 dias seria o quê? Ele se referia à sua própria carne, ou seja, a ressurreição do corpo, e o corpo de Cristo agora é a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Se nós vamos nos reunir aqui num ambiente mais confortável ou debaixo de uma árvore, somos igreja, irmãos. Somos membros do corpo de Cristo. E de fato isso que importa. No primeiro século, na igreja primitiva, muitas igrejas se reuniam assim, nas casas mesmo. Mas não havendo um ambiente de perseguição, como é o caso do Brasil, pelo menos não deflagrada a perseguição, nós temos a oportunidade de fazer templos. Ou, como o pastor gosta de falar, catedrais, por que não? Podemos fazê-las. E podemos fazê-las para a glória do próprio Deus, para que possamos nos reunir em um número talvez um pouco maior e, de forma confortável, possamos servir ao Senhor também nos nossos intentos e ministérios. Quem aqui, né, Luciene, que tem trabalhado tanto, junto com o pastor Bruno, como ela não poderia dizer que não gostaria de um auditório um pouco mais amplo, ou um salão de convivência, onde pudesse fazer um almoço, onde pudesse ter ali, talvez receber missionários, imagina, Luciene, receber mulheres de obreiros das congregações que podemos plantar no interior de Pernambuco ou em todas as outras cidades. Porque não podemos pensar, de fato, grande como grande é o nosso Deus. Não parece fazer muito sentido termos tanto ouro dentro do templo, é verdade. Mas termos um projetor bom, de qualidade, um som de qualidade, por que não? Para serviço da casa do Senhor e para a glória de Deus. Então, a ideia é que nós sim temos, aparentemente, muito mais obrigações do que até mesmo no Antigo Testamento. Então, a respeito da obrigatoriedade do dízimo, e a etimologia da palavra, o significado de dízimo significa 10ª parte, ser ou não corrente para o Novo Testamento, eu vou deixar a cargo de vocês, para que vocês reflitam. Eu tenho meu próprio posicionamento, mas eu respeito quem pensa diferente. Eu respeito. De fato, Jesus contemplou a oferta de uma viúva pobre. E ele glorificou a Deus, louvando a Deus ali, chamando a atenção dos discípulos para aquela oferta, porque ela deu daquilo que ela tinha, de tudo que ela tinha. Os outros que entregaram ofertas até maiores, no gasofilácio, ali na observação do templo, entregaram daquilo que eles possuíam, e ainda sobrava. Ela entregou, irmãos, daquilo, de todo o tesouro que ela tinha. Afinal, era uma viúva, e naquele contexto, uma viúva, de fato, recebia ajuda humanitária, né? Recebia esmolas, muitas vezes. Então, daquela esmola, ela foi lá e consagrou ao Senhor, na dependência daquilo que Deus supre, para o outro dia ela sobreviver. Então, veja, parece que Jesus estabelece um padrão ainda superior, e não inferior. Por isso que alguns que pensam não haver obrigatoriedade exata, ainda assim gostam de encorajar a generosidade, do ponto de vista de que 10% é o mínimo que você deveria dar no Novo Testamento. Ok? Eu não vou entrar nesse embate, mas eu quero fazer um panorama geral dos dízimos e ofertas. Construção de templos e catedrais, por que não? Expansão do reino, sustento de pastores e missionários. Como é bom ser uma igreja que sustenta missionários, irmãos. Nós somos essa igreja. Talvez você não saiba quais são os missionários que nossa igreja apoia, né? Mas assim, nós temos isso e queremos avançar sobre esse aspecto, certo? Abençoar a vida de famílias que estão no campo, talvez em lugares sombrios, lugares, não existe lugar sombrio com Deus, mas assim, lugares onde a perseguição é muito ferrenha, onde o irmão, o missionário, não tem segurança de ir para a casa de um amigo
e ele não sabe se ele vai chegar lá, porque o carro pode ser imprensado, como aconteceu com a Malásia, com a família do missionário e pastor Có, né, a família Có. Ele estava indo para casa de um amigo, ele foi imprensado por carros, em 2017, 7 anos atrás. E o governo da Malásia nunca fez nada a respeito disso. Ele provavelmente ou foi morto ou deve estar preso ainda, desde 2017, por muçulmanos, radicais muçulmanos. Ele estava indo para casa de um irmão. Gente, num país que não tem uma perseguição necessariamente deflagrada por parte do governo. Nós queremos apoiar essas famílias. E a família desse missionário que agora está preso ou morto, ela vivia daquela manutenção, ela não vai receber mais? Então nós temos alguns objetivos como igreja. Nós precisamos também, obviamente, fazer como o Tiago nos orientou, que a verdadeira religião, ou seja, o verdadeiro religar entre o ser humano e Deus. Religião significa a ponte entre o ser humano e o Deus, ok? Então a palavra religião não é errada, não é ruim. Eu gosto de pensar que se você ouve muitas pregações a respeito de religiosidade, eu entendo esse ponto. Só não critica a palavra religião, porque é tolice, porque basicamente só significa a ponte entre você e Deus. Essa ponte, a nossa religião é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro do aspecto da religião, a nossa religião, essa ponte, ela precisa, sendo verdadeira, ela precisa ser estabelecida de que forma? A verdadeira religião, Tiago diz, a epístola de Tiago, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Aí tem gente que esquece e fica só nessa primeira parte, que já é uma parte difícil de fazer. Temos que ter sensibilidade para cuidar, não apenas institucionalmente como igreja e cobrar do tesoureiro para que ele apoie obras missionárias. Ou a benevolência. Nós precisamos fazer pessoalmente também, com o nosso vizinho, com as pessoas à nossa volta, com nossas famílias, nossos familiares, ótimo. Mas a segunda parte do que Tiago fala sobre a respeito da verdadeira religião é o quê? E manter-se incontaminado do mundo, que é a santificação. Se parecer mais com Cristo, mortificar sua natureza pecaminosa e crescer nas virtudes do Senhor. Você percebeu isso? Então, ajudar a viúva e o órfão, ou seja, os mais necessitados, e ao mesmo tempo crescer em santificação. E crescendo em santificação, você vai se voltar mais para ajudar e apoiar a viúva e o órfão. Então, como igreja, quais são as frentes que nós temos? Construção de templos, por que não? Né? E o templo pode ser um apoio absurdo do ponto de vista até social, numa comunidade. Temos ou não temos aqui uma influência no nosso bairro? A benevolência não é uma bênção para as famílias que vêm? Irmãos, só podemos fazer isso porque temos de alguma forma um templo, entende? Temos uma casa com a qual nós possamos nos reunir e podemos fazer também a diferença. A expansão do reino, o sustento de pastores e missionários, o cuidado com a viúva e os órfãos, especialmente os de casa, né, da nossa igreja, aqueles que estão passando por necessidade devem ser apoiados, mas também os de fora. Então, o panorama que eu vou trazer aqui para vocês é um breve histórico dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento, um panorama geral disso. Os despojos do Egito para a construção do tabernáculo no tempo no deserto. Ofertas de Davi, a oferta de Salomão, e aí é a hora que a gente vai fazer conta, e eu quero muito que você, talvez pegue até calculadora aí no seu celular, ou o bloco de notas, ou as anotações para anotar os termos, você vai entender um pouquinho o que é talento, o que é denário, o que é tudo isso. Oferta para a reconstrução do templo, lá em Esdras, Neemias e Zorobabel. O homem não deve roubar a Deus, esse é um panorama final, e a oferta para o corpo de Jesus. Teve uma oferta para o corpo de Jesus. Você lembra? 1 libra de bálsamo de nardo puro. Vamos falar sobre isso. Vamos entender esse panorama. Finalmente as aplicações. Irmãos, 1 Crônicas 29, 1, parte B do versículo diz: esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. O Senhor Deus é grande, portanto os nossos corações devem estar alinhados e consagrados ao Senhor. Os dízimos vêm antes da lei. A palavra de Deus diz que a lei começa em Moisés a partir do Êxodo, certo? Ele escreve o Pentateuco. Depois de muitos anos, depois de Adão, Eva, e aí vem Sete, e vem Noé, e vem Sem, e depois vem Abraão, lá nos Sumérios, ele resgatado de Ur dos Caldeus, Abraão, Isaac, Jacó. Depois de 400 anos ou mais, vem Moisés, para libertar o povo da terra do Egito, ok? Moisés é chamado por Deus, não só para libertar ou para ser o agente de libertação do povo da terra do Egito, mas também para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, certo? Todo mundo está comigo aqui? Ok. Esse Moisés escreveu de coisas que ele não viu. O livro de Gênesis inteiro foi inspirado, toda a escritura é inspirada por Deus, mas foi inspirado por Deus no sentido de que Moisés não conviveu com o livro de Gênesis, ou no tempo de Gênesis. Finalmente, quando ele chega em Êxodo, é justamente o momento em que ele nasce. Ele ainda narra uma parte do livro de Êxodo a respeito daquilo que ele não tinha consciência, porque ele nasceu e foi dito para ele, e inspirado pelo Senhor, de que ele foi entregue às águas do rio, e que Miriam, sua irmã, né, foi acompanhando ali até que a filha de Faraó, do rei do Egito, pegou ele do cesto,
E então ela vai lá e aborda a filha de Faraó e diz assim, ó, você quer que eu chame uma hebreia? Eu vi que você gostou da criança, você quer ficar com a criança, né? Você quer que eu chame uma hebreia para dar de mamar para essa criança? E de fato a filha de Faraó faz, ok. De todas as crianças que estavam morrendo, irmãos, de 2 anos para baixo, naquele tempo, um choro gigantesco das esposas e das mães hebreias, as parteiras, vocês lembram que elas foram louvadas em certa medida por Deus, porque elas se recusaram a obedecer a ordem de Faraó de matar as crianças. Moisés era gracioso, era formoso, e Deus, na sua provisão, esconde Moisés, o libertador do povo, dentro da casa de Faraó. Nosso Deus é soberano e poderoso. Esse Moisés, ele está apresentando agora em Êxodo algumas coisas a respeito daquilo que ele começou a viver. Quando já na fase adulta, ele começa a falar a respeito daquilo que ele tem, né, de consciência para com Deus. E ele agora vai começar a estabelecer em Êxodo, a partir de Êxodo capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. Ele vai estabelecer os mandamentos do Senhor. Mas em Gênesis, ele narra que Abraão, antes da lei, ele adora a Deus com dízimos. Depois de uma guerra, e ele consegue todos os despojos daquela guerra, ele enriquece com a guerra. No tempo antigo, irmãos, você poderia enriquecer com venda e comércio exterior, isso acontecia, mas você também podia enriquecer de forma rápida com guerras. Fui lá, dominei aquela região, todos aqueles tesouros pertencem a mim. Simples. Hoje em dia, inclusive, a Rússia tenta fazer um pouquinho disso na região da Crimeia, ali com a Ucrânia, né? Eles tentam invadir a Ucrânia, atualmente isso acontece. Mas tem um pouco mais de pressão, né? As coisas parecem estar mais estabelecidas em nível territorial. Antigamente, não. Está aqui o terreno, eu vou lá, o Márcio está ali com o reinado dele, é pequenininho, eu sou soberano, eu vou tomar. E todas as riquezas que ele tem no palácio, todo o ouro que ele conquistou, agora é meu, simples. Abraão, de alguma forma, fez isso. O povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus em Abraão, nunca foi chamado a muitas guerras. O próprio Davi nunca foi chamado, embora tenha guerreado muito, a muitas guerras, a conquistas amplas, como o Império Macedônico de Alexandre o Grande, ou como o Império Romano. Não. É aquele território, é aquela terra que manda leite e mel. Quem tenta invadir, a gente está seguindo ao Senhor e vocês não vão conseguir invadir, não, a gente não. Foi essa, muitas das guerras que Davi enfrentou contra os filisteus e alguns outros. Então você pega Abraão ali em Gênesis capítulo 14, se você quiser anotar os textos, eu não vou conseguir ler todos. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vai ser mencionado em Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 6, ou de 1 a 7, se você quiser. E aí, esse Melquisedeque, segundo a ordem de Deus, era superior ao próprio patriarca Abraão. E Abraão, por ser PCB inferior a Melquisedeque, ele vai lá e entrega dízimos e ofertas a Melquisedeque para a glória de Deus. Melquisedeque, então, era sacerdote. Calma aí, Gabriel, como é que ele era sacerdote se o sacerdócio foi estabelecido lá em Levi? Arão é o primeiro sumo sacerdote. Arão é da tribo de Levi. Levi é bisneto de Abraão. Então, era sacerdote. Veja que coisa interessante. Aqui existe o estabelecimento do dízimo, antes mesmo da lei, antes mesmo de estar no Antigo Testamento. É como casamento, irmãos. É antes da queda, o trabalho é antes da queda, é antes mesmo da lei. Jacó também deu dízimo. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, ele também dá o dízimo em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Ele vai lá e faz um voto para com Deus e diz: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, o mandamento de dizimar, você vai poder encontrá-lo em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34, já com Moisés estabelecendo a lei ali para o povo. Levítico 27, 30 a 34 vai dizer: também todos os dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, pertencem a Ele. O dízimo é a 10ª parte. Assim como batismo significa em sua etimologia imersão, dízimo significa em sua etimologia 10%. Como é que nós sabemos que é 10%, Gabriel? Porque dízimo significa isso. Como é que sabemos que o batismo deve ser por imersão, Gabriel? Porque o batismo significa isso, embora, inclusive, todos os outros textos do Novo Testamento apontem para a imersão, e não a efusão, que é colocar água sobre a cabeça. Eu não quero entrar nesse mérito, mas só para a gente entender que, de fato, parece ser mais excelente a forma como nós batizamos, que é por imersão. Ok? Porque significa isso. Então, você vai ter lá em Levítico, capítulo 27, 30 a 34, você vai ter também o dízimo dos dízimos, ou seja, a tribo de Levi, que recebia como sacerdotes o dízimo, eles davam o dízimo do Senhor, a 10ª parte do recurso deles. Em última análise, se a gente fosse fazer uma aplicação rápida, e você não precisa ficar fazendo isso, os pastores também devem dar o dízimo daquilo que eles recebem. Faz sentido o que eu quero dizer? Ok. O dízimo dos dízimos, Números capítulo 18, 21 a 29, vou ler só um trecho. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Ele está falando para a tribo de Levi. E deles dareis a oferta a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor. Do melhor delas, a parte
que lhe é sagrada. A melhor parte daquilo que você recebeu, você devolve e consagra ao Senhor. E também, Deuteronômio capítulo 14, 22 diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolhes, ou que se recolher no campo. Então, irmãos, você já deve ter ouvido Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, as primícias da tua renda, a palavra de Deus diz, honra ao Senhor com os teus bens e sabedoria. Isso é sabedoria de Deus, para o nosso bem. Todas as vezes que Deus traz um mandamento, irmão, para a sua vida, é para o seu bem. Saiba, os mandamentos do Senhor não são penosos e são para o nosso próprio desfrute. Em obedecê-lo, nós recebemos não apenas bênçãos descritas em Deuteronômio capítulo 28, mas nós recebemos do próprio Deus uma cachoeira de graça. E não é que quando você começa a obedecer a Deus, você imediatamente começa a melhorar a sua vida. Não é assim. E nem quer dizer que você vai melhorar humanamente falando. Se não fosse assim, Jesus não nasceria, não estrebaria. E não seria ele mantido como missionário no seu ministério profético de 3 anos. Ele viveu 30 anos como carpinteiro, de alguma forma, sustentando a sua casa, ajudando a sua mãe com uma profissão, um ofício. Quando ele começa no batismo de João Batista nas águas do Jordão, ele começa, de alguma forma, o seu ministério profético de 3 anos, a palavra de Deus diz em Lucas que ele é mantido, sustentado por mulheres. Inclusive, Susana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, era uma mulher influente, de alguma forma, o seu esposo, postado dentro da casa de Herodes, tinha um cargo público bom e tinha recursos, e ela ajudava Jesus. Então, isso não é uma vergonha, entende? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, se você não é o missionário, o pastor, o seu foco deve ser glorificar a Deus, mas de segunda a sexta, trabalhe, dê o seu melhor, desenvolva habilidades, construa riquezas, para a glória do Senhor, não a qualquer custo, não a custo de você destruir a sua família, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na sua família, um fracasso no seu serviço ao próprio Deus, não é para você ficar enfurnado no escritório de segunda a sexta, sem dedicar tempo à sua esposa, sem dedicar tempo aos seus filhos, porque você aprendeu no domingo de Gabriel que você tem que construir riqueza. Não. Mas se você não é missionário, entenda, você é uma das outras 11 tribos, você está entendendo esse contexto? Se você não é a tribo de Levi que não vai ganhar herança, e você é uma das outras 11 tribos, você tem uma terra, você tem dons e habilidades. Você tem que usar isso para a glória de Deus e para produzir. E em produzindo, você tem que trazer o dízimo ao Senhor. Podemos pensar nessa aplicabilidade não apenas a respeito de dinheiro, e sim também tempo, dedicação e tantas outras coisas. Certamente Deus olha para o coração, um coração grato, alegre em entregar ao Senhor aquilo que tem recebido, com alegria, mas ao mesmo tempo um coração santificado. Deus rejeita um culto, e até mesmo seus dízimos e ofertas, se você tem pecado contra Ele. Quanto mais, alguns pensam, né? Gabriel, posso dar o dízimo do jogo do tigrinho? Não dê. Você está não glorificando a Deus com esse recurso. Na verdade, você deveria jogar fora todo esse dinheiro e começar a trabalhar com as suas mãos, com inteligência, para glorificar a Deus com um trabalho que seja digno. Um trabalho que seja digno. Ganha na Mega Sena, Gabriel. Alguns pastores vão dizer, dá o dízimo aqui. Eu diria, você não deveria nem ter jogado, meu amigo, na Mega Sena. Você não deveria participar dessas rifinhas de internet, mesmo que estejam legais do ponto de vista da Caixa Econômica Federal. As que são ilegais são terríveis, né? Mas as legais você não deveria participar disso. Você deveria focar no seu trabalho, focar em plantar e colher para a glória de Deus. E a lei que Deus estabeleceu no universo, plante com abundância, com esforço, com inteligência, e você colherá com abundância. Plante com abundância, colha com abundância. E não quer dizer que a colheita vai vir imediatamente na época que você quer. Às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho. Mas honra o Senhor com as primícias dos teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão, olha o provérbio, isso não é promessa. O livro de Provérbios não é promessa, gente. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Não é promessa. Eu gostaria que fosse. Mas é provérbio, é observação. Se você ensinar dessa forma, é provável que quando ele estiver velho, ele não vai se desviar desse caminho. É a observação dos sábios. Aqui também. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu não vim falar aqui das minhas experiências pessoais. Eu quero falar sobre as experiências das Escrituras. Mas se eu for trazer para vocês as minhas experiências pessoais, é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Honrar com as primícias dos seus bens e toda a sua renda. E se enchem fartamente os celeiros e transbordam de vinho os seus lagares. Não é que você trazer o dízimo. A teologia da prosperidade é um pouco disso. Traz o dízimo e cruza os braços durante a semana. Traz o dízimo, glorifica a Deus, não espera nada em troca, porque já é dele, mas ao mesmo tempo, trabalha, se dedica, e prova o Senhor, se ele não abençoar e não abrir as comportas dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Irmãos, feito essa análise de que o dízimo é antes da lei,
feito essa análise, e você talvez discorde de mim, está tudo bem, feito essa análise de que você tem a palavra de Deus estabelecendo os dízimos, também inclusive para os próprios sacerdotes que recebiam dízimos, e de que nós devemos honrar o Senhor com as primícias dos nossos bens, e o nosso bolso deve ser consagrado ao Senhor para a glória dele, eu quero trazer agora para vocês um panorama dos despojos do Egito, e as ofertas para o tabernáculo. Irmãos, 9 pragas tinham se passado lá no Egito, 9 pragas. Moisés estava comandando o povo junto com Arão. O faraó estava resistente, coração endurecido, não queria libertar o povo. Por 3 vezes ele já havia quebrantado, de certa forma, o coração para dizer, vai Moisés, mas depois ele mente. Ele pede para Moisés pedir para Deus cessar o gafanhoto, uma praga terrível, você não conseguia ver o chão, você só via bichos e animais comendo, devorando ali a sua lavoura, aquilo que tinha sobrado da chuva de pedras e fogo, você lembra? Foi a 8ª praga, perdão, a 7ª praga, a 8ª é do gafanhoto. Então, Faraó sempre ia para Moisés e dizia assim, ora, pede a Deus para tirar essa praga de mim, eu vou libertar vocês. E depois ele endurecido o coração, ele não deixava. Então já tinham se passado 9 pragas aqui, quando em Êxodo capítulo 10, se você puder ler Êxodo capítulo 10, que texto extraordinário, que texto extraordinário. Êxodo capítulo 10, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, Faraó, quebrantado, dizimado em seu território, os próprios sacerdotes imorais, né, dos seus deuses pagãos, disseram assim, Faraó, está tudo destruído, libera esse povo, pelo amor de Deus. E aí ele diz, não há de ser assim, Moisés, ide somente vós os homens, eu vou liberar vocês. 9 pragas, já estava destruído. A 9ª praga foi trevas densas, por 3 dias. Trevas que você conseguia palpar e tocar. 3 dias as pessoas ficaram paradas em suas casas, porque não conseguiam sair. Na terra de Gósen, que era onde estava o povo de Israel, o povo de Deus, existia luz. A palavra de Deus faz essa distinção, porque nosso Deus é um Deus de distinção, irmãos. Não há de ser assim, somente vocês os homens, vão lá, sirvam ao Senhor, pois isso é o que vocês pediram. E expulsaram da presença de Faraó. Isso Moisés já estava dizendo assim, deixa a gente ir com todo mundo, só vai os homens. Moisés obviamente não aceitou, Deus não aceitou, as condições, Faraó ainda não tinha se quebrantado para entender que as condições que quem estabelece é o próprio Deus. Não é você que estabelece os termos de paz para ser salvo, é Deus. Ah, mas eu não concordo, vai ser como Faraó, exatamente igual a Faraó, não concordava com Deus, Deus dizendo assim, quebra o seu coração, é os meus termos, eu vou liberar todo o povo, cada cabeça de gado, cada ovelha, cada criança, cada velho vai me servir no Egito e eu ainda vou despojar vocês, que é pegar ouro e prata de vocês. Êxodo capítulo 10, versículo 24 e 25, Faraó mais uma vez chama Moisés e diz assim, servi ao Senhor, fiquem tranquilos, podem ir. Ele já estava assustado. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Ele estava tentando negociar e dizer assim, não, são os meus termos. Vão as vossas crianças, podem ir todo mundo. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar a nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus no deserto. Então Moisés foi claro, disse assim, eu preciso levar o gado, eu preciso levar as ovelhas, eu preciso levar tudo, Faraó, você não entendeu não, porque é isso que eu vou ofertar ao Senhor no deserto, para glorificar a Deus e fazer festa ao Senhor. Antes da 10ª praga, imediatamente antes da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos no Egito, olha o que diz, Êxodo 11, 2 e 3. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, os egípcios, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Já estavam desesperados, quebrados. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. E aí Moisés, lá em Êxodo 35, a gente saiu agora do 11, eles já estão no deserto, Êxodo 35, Moisés vai fazer uma convocação. Gente, estamos no deserto já faz algum tempo, estamos sendo alimentados pelo maná, o pão dos anjos, que é descrito lá em Hebreus, estamos sendo alimentados diariamente, bebendo água da rocha, maravilha. Agora a gente tem que fazer uma casa ao Senhor. Deus me deu um plano de uma casa, arquitetura, Andrezão lá, Deus colocando no coração de Moisés exatamente como ia ser o tabernáculo do templo. Esse tabernáculo era móvel, certo? Antes do templo de Salomão, fixo em Jerusalém, eles ainda estavam peregrinando 40 anos pelo deserto, eles estavam ali caminhando pelo deserto e precisavam de um tabernáculo móvel, que desmontasse e montasse tendas, a chamada tenda da congregação. Êxodo 35, 4 e 9 disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Lembra, coração voluntarioso, coração disposto. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor.
ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Uma abordagem mais completa você pode ler em Êxodo capítulo 35, de 20 a 29. A generosidade, em Êxodo 36, 5 a 7, diz assim: a generosidade foi tão grande que em certo momento Moisés teve que instruir o povo a parar de trazer ofertas, pois já havia alcançado o suficiente para a construção da tenda. Olha que maravilha, que bênção, hein? Chegar um momento que talvez o pastor aqui dessa igreja, nesse momento que estamos de construção do templo, diga assim: tá bom, gente, a gente já tem o necessário, vamos agora construir, depois a gente pensa em mais para expandir, para construir outros templos. E eu oro a Deus para que esse templo que estamos construindo, que é 3 vezes maior que esse, fique pequeno tão logo, para que nós possamos ter outro desafio em breve, para a glória do Senhor. Então vocês entenderam que Moisés despojou o Egito, o ouro e a prata que ele estava usando no deserto foi entregue pelo próprio Egito. Deus faz essas coisas, para a glória do seu próprio nome. Eu lembro quando eu estava na construção de um grande templo aqui em Recife, da igreja que a gente fazia parte, eu e a Andressa, e foi um período abençoador. Mais uma vez, eu não queria ressaltar minha experiência pessoal, mas trazendo isso para vocês, eu lembro que eu ganhava R$1.200, R$1.200 na época. E eu estava crescendo, eu queria casar, eu era um jovem, estava trabalhando ali, carteira assinada, já era o meu 5º emprego, estava com 21 anos, eu acho, e eu estava já mirando uma profissão que pagava um pouco maior, 5 a 7 mil reais por mês de salário inicial. Eu já estava mirando essa profissão. Mas aí começou essa campanha de construção desse templo. E eu fiz: Deus, tu sabe do meu coração, eu quero ganhar mais, Senhor, para casar, para glorificar o teu nome, construir uma família, para poder alugar um apartamentozinho, para ter um carrinho, para poder sustentar minha família. Eu não tinha nem noiva ainda, nem conhecia a Andressa como minha noiva. Mas enfim, tu sabe disso, mas eu também quero ofertar ao Senhor mais. Coloca recurso em minha mão. Eu quero ser fiel nisso. Eu quero aumentar o meu dízimo. Então meu dízimo era mais ou menos R$120, certo? Eu pagava o dízimo do bruto, do que eu recebia na carteira, e não do líquido. E está tudo bem. Tem algumas pessoas que perguntavam para o tio de Andressa. O tio de Andressa já faleceu, mas ele fundou uma grande empresa aqui em Pernambuco, e ele era um presbítero lá nessa igreja. E um cara assim, extraordinário, abençoador. Ele escreveu um livro sobre empreendedorismo no Brasil, e ele é um empreendedor cristão, e eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre empreendedorismo. A história dele. E sempre que alguém perguntava para ele, já que o dízimo dele era conhecidamente o maior da igreja, não que as pessoas soubessem quanto ele dava, né? Mas enfim, sabiam que ele era o mais bem-sucedido da igreja. Ele dizia assim, quando alguém perguntava: Josmar, você dá o dízimo do líquido ou do bruto? Aí ele devolvia com a pergunta: você quer receber as bênçãos do líquido ou do bruto? Eu amava isso. Eu ganhava R$1.200 na época. Eu amava dizer: caramba, eu quero dar do bruto. Então eu já dava do bruto. E aí, naquele ano, irmãos, pela graça de Deus, eu passei num processo seletivo e comecei a ganhar R$7 mil, mais carro da empresa, mais plano de saúde. Com esses R$7 mil eu comecei a aumentar o meu dízimo, certo? Mas eu já tinha feito um compromisso de dar parte desse valor que eu receberia, um percentual a mais para a construção do templo também. Então meu dízimo aumentou e ao mesmo tempo esse percentual aumentou. O que eu quero chamar você a entender é o seguinte: quando você se coloca à disposição de servir ao Senhor, e obviamente eu não cruzei os braços, eu procurei, eu fiz networking, eu desenvolvi habilidades, eu fiz cursos para que eu entrasse nessa profissão, entenda isso. Deus pode multiplicar em muito o seu filactério, muito a sua colheita. Vamos pensar numa análise. Você lembra da época de José do Egito? Eu amo essa história, acho que vocês também, certo? Quando ele tem a visão ali e ele interpreta o sonho de Faraó, o que acontece? O Faraó faz assim: quem é melhor que você? Ele já comandava, ele estava 12 anos preso, gente, 12 anos preso injustamente, né? Vocês lembram da mulher de Potifar? Acusou ele de ter abusado dela, ou ter tentado abusá-la. Ele estava preso há 12 anos. O copeiro do rei tinha se esquecido dele, porque o outro tinha morrido, né? O padeiro-chefe morreu e o copeiro voltou para o seio lá de Faraó. Foi o sonho que José interpretou na prisão. Ele diz: lembra de mim? O cara esqueceu dele. Quando Faraó tem um sonho anos depois, veja, se você para pensar, Deus não podia ter feito esse sonho de Faraó ter chegado antes? Para José pelo menos voltar. O copeiro esqueceu de você, José, mas eu não esqueci não, vamos embora. O sonho de Faraó vai chegar agora. Demorou anos. A palavra de Deus diz que ele é tão excelente em tudo que ele fazia, tão excelente em tudo que ele fazia. E veja que ele não tinha recompensa nenhuma, porque ele era um escravo, né, preso. Que ele cuidava dos outros presos na prisão. Quando o carcereiro chegava para fazer o seu turno, ele descansava, porque José fazia o trabalho dele. Olha a excelência do cara. Sem ganhar nada, por 12 anos, na verdade injustiçado. Quando o Faraó tem um sonho, o copeiro faz assim: opa,
Eu lembro de um rapaz na prisão que interpretou meu sonho, aconteceu exatamente como ele disse. O padeiro morreu no dia e eu fui restituído à tua mesa. Aí Faraó manda chamar. Quando ele interpreta o sonho, que é 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Qual é a estratégia de José? Vamos juntar 20%. 20%, que número maravilhoso. 20% de tudo que a gente colher nos 7 anos de fartura, a gente vai juntar em celeiros, vai estabelecer os comerciantes, e eles vão agora passar 7 anos de grande fome, irmãos, como nunca houve na história da humanidade. Essa é a descrição da palavra de Deus. 7 anos eles vão passar agora em fome, só que a gente tem celeiro, a gente tem abundância. E aí o que acontece? Jacó desce de Israel para se alimentar com a estratégia de José, com os recursos que José juntou. Aí você pensa, Gabriel, não faz sentido. 7 anos, Gabriel. 7 anos de abundância, o cara juntando 20%, como é que vai ter 7 anos para a escassez e vender para o mundo todo? Pensa comigo, o que é abundância para você? Porque se você pensar que um ano normal no Egito, você colhia 1.000, ou que você colhia 10.000, e agora você multiplica nesse período de abundância, uma abundância nunca vista, por 1.000, você vai colher 1 bilhão. Você está entendendo? Não? A diferença é muito grande. Se Deus quiser dar abundância para você, para que você nesse período oferte ao templo do Senhor e para a construção de várias casas, Ele pode dar a 1 milhão para você. Entenda. Eu não estou encorajando ninguém aqui a achar e sair que vai, da noite para o dia, começar a receber mais. Tem um esforço, tem um caminho. Para José teve um caminho. Mas o que eu quero dizer é, ele tinha um coração disposto a servir a Deus. O seu coração está disposto? Você tem sido fiel no pouco? Porque, irmãos, eu posso falar para vocês, com 5 empresas que tenho, eu sei que isso ainda é pouco. Eu preciso ser fiel nesse pouco. Eu preciso ser fiel nesse pouco. Porque eu quero que Deus me coloque no muito. Não para o meu gozo, mas para a glória dEle. Para o avanço do reino. Para o avanço e a construção de mais igrejas. Deus não precisa da gente não, gente. Nem do nosso dinheiro, eu sei. Mas eu quero participar. Você está entendendo? Eu quero. Veja, Deus vai alcançar as almas, independente de você se levantar no seu trabalho para falar. As pedras vão clamar. Mas é o seu privilégio pregar o evangelho. Você está entendendo? Deus ele vai plantar igrejas, e eu espero que igrejas bíblicas para a glória dele, nos próximos 10 anos dessa nação. Mas é o nosso privilégio, Igreja Cristã em Recife, participar disso. Vocês estão entendendo, não? É o nosso privilégio. E aí a gente chega nessa conotação de privilégio quanto a Davi. 1 Crônicas 28:10. Agora, pois, atende a tudo, Salomão. Davi está falando. Porque o Senhor te escolheu para edificar a casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Não é isso que a gente tem que ouvir agora? A gente quer construir um templo. Gente, nosso templo é um pouquinho menor do que o de Salomão, né? Um pouquinho menor. Mas a gente precisa de força. Na nossa proporção, força. E disposição para fazer a obra. É responsabilidade. Irmãos, se você parar para pensar, a gente leu esse texto base. Chegamos em Davi. Davi especificou. Segundo a palavra de Deus, ele recebeu essa especificação do próprio Deus. Está lá em 1 Crônicas 28, 14 a 19, versículo 19, diz que ele recebeu do Senhor a especificação. Ele estabeleceu o peso do ouro, o peso da prata, o peso do ferro, ele estabeleceu o peso de tudo. E ele não deixou assim, já que Deus me proibiu de construir, porque foi isso que aconteceu. As minhas mãos são ensanguentadas, porque eu venci muitas guerras, e quem vai construir é meu filho Salomão, eu vou cruzar os braços. Ele não faz isso. Ele diz, é o meu privilégio, Senhor. O meu menino que vai virar rei agora, Salomão, talvez um dos filhos mais novos de Davi, que seria herdeiro legítimo do trono, ele ainda é uma criança, eu vou juntar os recursos, eu vou dar as direções. Irmãos, Davi especificou o peso para o candeeiro de ouro, para as lâmpadas de ouro, para a mesa da proposição de ouro, para as mesas de prata, o ouro puro para os garfos, bacias e copos no templo, taças de ouro, taças de prata, altar de incenso de ouro, ouro para o carro dos querubins que cobriam a Arca da Aliança do Senhor. Você lembra da Arca da Aliança, que ficava ali, o bordão de Arão, o maná, né, que não se corrompia ali dentro da Arca da Aliança, e também as 2 tábuas da lei. Quem tocava naquela Arca da Aliança era fulminado. Você lembra de usar, né? Tenta segurar, né? Quando a arca estava vindo em direção a Davi, a cidade de Davi, ele está se alegrando lá, só que trouxe da forma errada, sem considerar a prescrição da palavra de Deus que tinha que trazer para os varais, eram os levitas. Quando o carro tomba e Uzá vai tocar na arca, ele é fulminado. Muito mais importante que o ouro da Arca da Aliança, muito mais importante, é o Deus que santifica o ouro e que santifica a própria Arca da Aliança. Você entendeu isso? Davi especificou o peso. Você pode ler depois 1 Crônicas 28, 20, 1 Crônicas 29, 1 a 3.
Vamos entender as doações de Davi, as doações dos líderes? Vamos entender? Vamos pegar agora a calculadora para você entender a curiosidade. Eu acho que é assim que nós precisamos ler textos como esse. Para a gente ter proporção, irmãos. Para a gente ter proporção. Quanto é 3.000 talentos? Davi tirou dos tesouros dele, do bolso dele. Bolso consagrado ao Senhor esse, viu, meu irmão? Que bolso consagrado? 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir. Já falei sobre lugar de grande riqueza. E é um lugar onde o ouro era mais puro. 7.000 talentos de prata. Ele deu 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata. Vamos entender? O peso aproximado de um talento é de 34 a 36 quilos. Vamos arredondar, 35 quilos. Um talento são 35 quilos de ouro, irmãozinho. Quanto Davi deu? 3.000. 3.000 talentos. Vamos entender isso? 3.000 talentos dá mais ou menos 105.000 quilos de ouro. Para carregar esse negócio tem que ter muito guindaste, hein? 105.000 quilos de ouro. 1 quilo de ouro, irmãos, na nossa cotação atual, e é claro que essa pregação vai ficar desatualizada nesse termo agora, mas na nossa cotação atual, ele custa mais, vamos pegar em dólar, para nem assustar em real, só, porque se for real vai assustar. Vamos pegar em dólar, são mais ou menos 60 mil dólares, 1 quilo de ouro. Vamos entender o tamanho da doação de Davi para o templo? Vamos entender? Se você pegar 105.000 quilos e multiplicar por 60 mil dólares, isso vai dar 6,3 bilhões de dólares. Foi a doação de Davi só em ouro. É claro que essa construção em ouro, ela ia ter paredes de ouro, colunas de ouro. Vamos entender. Prata, ele deu quanto? 7.000 talentos. 7.000 talentos vezes 35 quilos, vai dar 245.000 quilos de prata. 1 quilo de prata é equivalente a 740 dólares hoje em dia. 750, para arredondar. Então, 245.000 quilos de prata vezes 750 dólares, vai anotando. Isso vai dar equivalente a 183,75 milhões. 183 milhões, 750 mil dólares. Vamos juntar essas duas coisas? A oferta de Davi junta 6,3 bilhão com 183 milhões. Vai dar quanto? Cerca de 6,5 bilhões de reais em prata e ouro só Davi. A soma é perto disso, 6,5 bilhões. Vamos entender, Gabriel, qual é a construção? Mesmo que não tenha, a gente não tem muito esse apego hoje, as reservas de ouro ficam nos bancos, né? A gente não vê muitas construções de ouro, só se você for para o Vaticano, você vai ter algumas igrejas ali, a Abadia de São Pedro, enfim, várias outras que você vai ter muito ouro. Mas geralmente as construções são caras hoje e não tem muito ouro. Vamos entender o que chega perto de 6,5 bilhões no nosso dia atual. No nosso dia atual, o Apple Park, né, que é a sede mundial da Apple, fica lá na Califórnia, em Cupertino, foi cerca de 6,5 bilhões de dólares a sua construção. É um anel gigantesco, você pode pesquisar no Google, gigante, são 7.000 árvores plantadas e cerca de 708 mil metros quadrados, é enorme. Foi cerca de 6,5 bilhões. Você lembra das duas torres gêmeas? 11 de setembro de 2001, lembra disso? Elas ruíram, né? Em 2013, 12 anos depois, os Estados Unidos estabelece e cria novamente, está lá inclusive para você visitar, uma torre única, agora não era mais as duas torres, One World Trade Center, que é uma torre só, que é o maior prédio do hemisfério sul. Está lá no, perdão, o maior prédio do ocidente, não é o hemisfério sul. Do ocidente, o maior prédio do ocidente é esse. E foi construído com cerca de 4 a 6 bilhões de dólares. É enorme, fica lá exatamente bem próximo onde eram as duas torres gêmeas. Vamos entender agora as doações dos líderes de Israel. Está aí preparado com papel e caneta? Isso foi só as doações de Davi. Vamos entender as doações dos líderes juntos? 5.000 talentos de ouro, você já começa a assustar. Interessante. 35 quilos vezes 5.000 vai dar quanto? 175.000 quilos de ouro. 10.000 daricos, moedas persas antigas, tinham cerca de 8,4 gramas. Se eles derreteram, fizeram então 84 mil gramas, que seria 84 quilos de ouro. Parece pouco. Talvez o objetivo tenha sido outro, os daricos. Para comprar alguma coisa, já que é uma moeda corrente, enfim. Mas só para você arredondar. 10.000 talentos de prata. Davi deu 7.000 sozinho. Aqui todos os líderes deram 10.000 talentos de prata. 350 mil quilos de prata, irmãos. Se você multiplicar isso por 750 dólares, vai dar mais ou menos 262 milhões de dólares. De bronze, 18.000 talentos. 18.000 vezes 35 quilos, você já sabe, pode anotar até ao lado da sua Bíblia aí. 35 quilos, é um talento.
Você multiplicar, vai dar cerca de 350 mil quilos de bronze agora 630 mil. Isso daria equivalente a 4,4 milhões de dólares, porque o quilo do bronze é 7 dólares. E o quilo do ferro é 10 centavos. 100 mil talentos de ferro dá equivalente a 3,5 milhões de quilos de ferro. É muito ferro. É muito ferro. E aqui o valor do ferro não é tão importante quanto as vigas que vão construir o prédio. Eu não quero cansar vocês, mas resumo da ópera: os líderes de Davi juntaram 10,77 bilhões em oferta ao Senhor. Junta Davi com os líderes, dá 17 bilhões. Irmãos, 17 bilhões não tem prédio hoje no mundo que tem esse valor. Você tem aeroporto gigante lá de Xangai, você tem Taipu aqui, né? Você tem algumas usinas, mas prédio, difícil. Você vê como é magnânimo o nosso Deus. Veja a magnitude disso, vocês estão entendendo? Olha o que é principal, eu doei, porque isso é quantia grande para qualquer pessoa. Não pense que o rico, quando ele doa, né, uma quantia como essa, de 6 bilhões, ele não sente, sai do bolso dele, sai. Ele tem muito, ele não vai passar fome, mas sai do bolso dele. E ele está dando aqui, ó, 1 Crônicas 29:9. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente. Tudo, porque de coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Salomão, irmãos, quando ele foi inaugurar o templo, vamos lá, inauguração do templo agora, construiu, vai inaugurar. Ele fez algumas ofertas também estrondosas. Está lá o povo, 7 dias de festa de consagração do templo. O que foi que ele fez? Ele doou dos tesouros dele 22 mil bois. Você pega mais ou menos, um peso de um boi é 600 quilos. Se você pegar o aproveitamento de carne para consumo, tirando pele, tirando osso, etc., dá mais ou menos 300 quilos. Cada boi é 300 quilos. Multiplica 22 mil bois. Dá para alimentar assim umas 7 milhões de pessoas, fácil. 5, alguma coisa milhões de pessoas. Com uma refeição. 7 dias de festa. Você está entendendo? Quando você lê esse texto, você tem que ficar assim, meu Deus, deixa eu fazer conta. Deixa eu ver o que é isso para o meu tempo. E ele doou 120 mil ovelhas, irmãos. 120 mil ovelhas. A quantidade de animais sacrificados é imensa e reflete a solenidade e a importância do evento da inauguração do templo ao Senhor. Festa. Eu vou ficar feliz se na inauguração do nosso templo a gente tiver um bolo bem feito. Acho que todo mundo vai ficar bem alegre, né? Construído a muitas mãos, um salgado, cada um traz um prato. É essa a nossa comunhão, glória a Deus. Precisa ter esse tanto de boi, tudo bem. Mas você acha que no tempo de Salomão alguém disse isso para ele também? Para que isso tudo, moço? E sabe o que ele falou? Para o Senhor isso é pouco. Para o Senhor isso é nada. Ele é dono de todos os animais que pulam no campo. Só para você ter ideia, a maior fazenda de bois em 2024, a maior fazenda de bois no mundo, fica lá no Paraguai, fazenda única. Tem cerca de 150 mil cabeças de boi. 150 mil. Você pega 22 mil, é muita coisa. Só para sacrifício. A maior fazenda de ovelhas em 2024 fica lá na Austrália. Essa fica no Paraguai de bois, a de ovelhas fica na Austrália. 400 mil ovelhas. Ele doou 120 mil, irmãos. É um quarto das ovelhas que você tem na maior fazenda de bois de ovelhas de hoje, 2024. Muito mais tecnologia. Irmãos, é essa a magnitude da construção ao Senhor e a alegria. Eu quero que você se apegue na alegria deles em doar e servir ao Senhor Jesus. Você pega um segundo cenário, depois tudo isso se perdeu porque o povo desobedeceu a Deus. Vale a pena reforçar. Tudo isso se perdeu. Vocês lembram das exposições nas cartas do Apocalipse? Lembra disso? Em Éfeso, o pastor Bruno pregou aqui, foi a primeira carta, então ele expôs ali a ideia de que o candeeiro seria movido de lugar se eles não obedecessem, se não voltassem ao primeiro amor, e de fato não tem mais igreja em Éfeso, é isso que Bruno falou, o pastor Bruno falou sobre isso. Irmãos, o templo de Salomão foi destruído pela permissão de Deus, por um império chamado babilônico de Nabucodonosor. Tudo isso, essa magnitude foi destruída, porque o povo desobedeceu. Você está entendendo onde tem que estar o seu coração? Seu coração tem que estar no Senhor. Mas depois da destruição, veio a reconstrução. Esdras, Neemias e Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi, da tribo de Judá, e ele seria o governador ali daquele território novamente, voltando da Babilônia, voltando do exílio, ok? E eles voltam e ofertam ao Senhor para a construção. E aqui acontece uma coisa interessante. Se você parar para pensar, algumas pessoas podem dizer o seguinte: Gabriel, por que não foi pego todo esse dinheiro e não foi entregue aos mais necessitados?
começa a pensar sobre isso. Calma aí, Gabriel, por que isso não foi feito? Por que isso não foi feito? Lá em João capítulo 12, versículo 3 a 8, a palavra de Deus diz assim: então Maria, irmã de Lázaro, que foi ressuscitada, irmã de Marta, aquela da música famosa, como Maria, né? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Gente, 300 denários. E não se deu aos pobres. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, deixe Maria fazer a sua oferta de perfume, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres, grave isso no seu coração, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu vou trazer essa experiência da última igreja que a gente estava fazendo parte, na construção do templo. Muitas pessoas disseram: por que não constrói um asilo para idosos? Por que não faz ali uma instituição carente? Irmãos, o templo é um dos mais bonitos de Recife, de verdade, hoje. Eles são uma das igrejas que mais ajudam os pobres. Então não é uma desculpa para você ficar num galpão, porque era bem adaptado deles, por muitos anos. A igreja é centenária, nunca teve um templo bem feito. Não é desculpa. Essa é a igreja que tanto tem um templo bem feito, que precisou de uma campanha de dízimos e ofertas para a construção desse templo. Eu lembro que a gente, como jovem, fazia lava-jato para os irmãos da igreja. Sábado vai ter lava-jato, a gente anunciava na igreja, anunciava nas redes sociais. E aí, os irmãos da igreja que tinham carro, traziam o carro. Os jovens lavavam o carro. Não é nada profissional, mas tinham zelo, né? Para não botar nenhum tipo de detergente que vai manchar a tinta, para não sair ninguém com prejuízo. Mas o irmãozinho ia lá, a lavagem talvez não ficasse a mais perfeita. A gente fazia com esforço, a gente fazia com zelo. Até estudava para fazer uma boa lavagem. Mas o irmão, ao invés de dar talvez 40 reais que ele daria no lava-jato, ele dava 100, dava 50, dava 60. E ali a gente juntava 5, 4 mil reais num sábado, gente. Essa engenhosidade para a construção do templo vale a pena. Por que não pegou esses 4 mil e aportou nos mais pobres? A gente aporta. Mas por que não podemos ter um templo onde podemos receber missionários, onde podemos receber obreiros, eventos, onde podemos receber os irmãos e mais irmãos? Mais irmãos. Aqui quando tem concílio fica a gente em pé, não é? Então por que não pensar nesse Deus que também recebe glória e louvor com isso? Irmãos, os pobres sempre têm convosco. É o nosso desafio. Sempre acudir ao necessitado. Precisamos fazer isso. Mas eu quero que você entenda, nós vamos ter os pobres conosco. Nós precisamos também de um templo ao Senhor para a glória dele. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nossos corações. Pode ser debaixo da árvore, mas se pode ser num lugar que também possa ser bonito, belo, acolhedor, chamando não só a atenção no bairro, mas também chamando e convidando os irmãos para confortavelmente servirem a Jesus ali naquela igreja. Por que não? Pense nisso. O que é que Judas queria? Ele queria o dinheiro, 300 denários, não foi? Judas disse: por que não se vendeu esse nardo puro, essa libra de bálsamo de nardo puro por 300 denários? Vamos pensar. Uma libra é mais ou menos 320 gramas, ou seja, 320 ml. Pensa num frasco de 300 ml de perfume. Se você gosta de perfume, você sabe, hoje em dia perfume está muito caro. Se for internacional é caro, se for boticário já está caro, Natura também, Avon, Jequiti, está tudo caro. Mas você vai para os internacionais, é mais caro ainda, com imposto, com tudo. 300 ml, é pouco, é um frasco normal. A maioria dos frascos são 100 ml, mas pensa nisso, 300 ml. O nardo puro, irmãos, é um perfume que custava mais ou menos 300 denários, né? O denário é o salário de um dia de um trabalhador comum no campo. Um dia o trabalhador trabalhava o dia inteiro, 8 horas, para ganhar um denário. Esse perfume valia 300 dias de um trabalhador, ou seja, quase um ano de salário. Vamos pensar em termos atuais? Um salário mínimo é 1.320 reais, certo, por mês? Se você dividir isso por 30, vai dar 44 reais por dia. 44 reais por dia. Multiplica agora por 300. Em reais, vai dar 13 mil reais, gente. Ela pegou. Agora eu entendo o espanto dos discípulos. Você consegue entender agora o espanto? Por que Judas se espantou com isso? É um perfume, o que é que tem? Ela pegou um perfume de 13 mil reais, colocou nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos e talvez com lágrimas e adorou a Deus. Irmãos, 13 mil reais de um perfume para a glória de Deus. Ela consagrou a Jesus. Agora, pode um ser humano roubar a Deus? Será que pode? Malaquias capítulo 3, versículo 6 a 12, diz que Deus não precisa da gente, mas quando nós não entregamos a parte que Ele nos deu, porque tudo é dele,
e não entregamos com alegria, nós roubamos a Ele. Olha o versículo que diz: roubará um homem a Deus? Todavia, vocês me roubais e dizeis: em que te roubamos, Deus? Olha o que Deus diz para o povo, lá em Malaquias. Um pouquinho antes de Mateus, tá? 400 anos antes, mais ou menos. Nos dízimos e nas ofertas vocês me roubam. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. Igreja Cristã em Recife, ouçam isso. Essa é promessa. Não é provérbio, essa é promessa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, o dono da prata do ouro, diz assim: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. José no Egito, irmãos, 7 anos de abundância. Por vossa causa eu vou repreender o gafanhoto, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, você vai produzir muito. Diz o Senhor dos exércitos: todas as nações vos chamarão felizes. Como é que começou essa ideia de felicidade? Claro que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas feliz a nação que dizima ao Senhor. Também, está aqui em Malaquias. Feliz a igreja que dizima ao Senhor, para a glória dele. Porque é o nosso privilégio, irmão. Deus não precisa de nada nas nossas mãos, mas Ele requer, para a nossa própria alegria, para provar o nosso coração, e para que saibamos o grande privilégio que temos de consagrar, inclusive, o dinheiro que recebemos para a glória dele. Eu gosto muito de um texto, irmãozinho, Ageu capítulo 1, se você quiser anotar, versículo 4 e 8. A palavra de Deus diz que o povo tinha voltado do exílio e estava construindo suas casas. Vamos voltar para Jerusalém, construir nossas casas. E o templo lá estava abandonado. Ele diz assim: ó, tá bom, já deu tempo. Vocês já construíram as casas de vocês, agora vamos construir a casa do Senhor. Vocês estão roubando de Deus as casas apaineladas de vocês e o templo lá em escombros. Olha o que ele diz: o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Irmãos, todas as vezes que eu não era fiel ao dízimo, eu sentia que o dinheiro acabava mais rápido. Era o mesmo dinheiro que eu recebia, o mesmo salário. Eu não perdi emprego, não aconteceu nada disso não. Mas eu sentia que o dinheiro acabava rápido e escoava rápido. Porque a palavra de Deus diz que você coloca ele num bolso furado, moço. Pode botar muita grana aqui, vai cair pelo caminho. Precisamos olhar para o Senhor e consagrar a Ele também o nosso bolso. A palavra de Deus diz que alguns podem pensar que se eu não fosse crente, eu seria mais feliz, porque eu não teria que dar nem 10%. Esse pensamento infantil, irmãos. É o nosso privilégio ser crente e dar 10, 15, 20%, é o nosso privilégio. Depois você lê Malaquias 3, 13 a 18. A maior de todas as ofertas, na verdade não tem preço, de ouro ou de prata, é o sangue de Cristo e o sangue do Cordeiro, e Ele te deu tudo, salvação. E de alguma forma Ele te chama a ter dignidade no seu trabalho, para adquirir o seu sustento e prover o necessário para a sua casa. Glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, esse chamamento de Deus é para que você, em provendo para a sua casa o conforto, as necessidades, você também possa cuidar da casa do Senhor, ofertar e sustentar muitos. Finalmente, 2 aplicações diretas para o nosso coração. Guarde isso. Depois de todos esses cálculos, de toda essa abordagem mais técnica, todo esse esforço e consagração deve ser vivenciado na obediência e santidade ao Senhor. Por favor, não queira consagrar o seu bolso agora e o coração longe de Deus. Eu estou falando para pessoas que eu julgo estarem com o coração alinhado com Deus e talvez o bolso nem tão alinhado. E cada um vai julgar a si mesmo pela palavra. Mas deixa o coração ser ferido por essa palavra, para que então haja cura. Todo esforço e consagração deve ser vivenciado em obediência, alegria e santidade a Deus. E a segunda aplicação, irmãos, devemos considerar como grande privilégio o construir igrejas. E aí você erre agora na instância, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou a uma viva esperança em Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a confrontar o nosso coração, a organizar, Senhor Deus, os nossos orçamentos, as nossas finanças, as nossas orações em ousadia diante do Senhor. Possamos então, Senhor Deus, estabelecer compromissos e cumprir esses compromissos diante do Senhor, para que então possamos construir não apenas uma, mas 2, 3, 10 igrejas, Senhor Deus, nos próximos 10 anos.
Que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Alarga, Senhor Deus, e nos dá fé, para que creiamos assim e possamos estar dispostos a consagrar o Senhor, como Davi fez, como Salomão fez, como o próprio Jesus fez, uma oferta de si mesmo para a salvação de nossa alma. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos por esse templo que temos. Somos gratos, mesmo almejando por mais conforto, por mais espaço, somos gratos pelos anos aqui vividos. Mas sabemos que o Senhor tem separado coisas além para nós, coisas superiores ainda, para o louvor da tua glória. Alinha o nosso coração para que ele não esteja no dinheiro, nem no conforto, mas sim em ti, Jesus. Alinha nossas famílias e ajuda, Senhor Deus, cada chefe de família, é sobre sua responsabilidade isso. Cada marido, cada homem, Senhor Deus, de fato organizar as finanças e organizar os dízimos e ofertas ao Senhor, dele e de sua respectiva esposa. Em nome de Jesus te oro, grato pela vida do pastor Bruno, pela vida de cada presbítero, de cada membro, Senhor Deus, que tem servido aqui nesse corpo. Eu te agradeço pela ICR e eu te peço, Senhor Deus, despede-nos com a tua paz. Nos dá, Senhor Deus, a provisão e alarga, Senhor Deus, os nossos celeiros, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos, obrigado pela paciência. Deus abençoe vocês.